3 coisas que você precisa saber para expansão da consciência. A primeira delas, autoconhecimento. Você sabia que a nossa mente, ela tem um acesso a informações no nosso cérebro que apenas 5% é consciente? Sendo bem otimista, uns 10%? Uma pessoa bem desenvolvida? O que isso significa? Que 90% de situações, de emoções, de coisas já vividas, estão armazenadas no nosso inconsciente, aguardando o momento certo de sair. E que momento certo é esse? Então, são os estopins que nós temos, né? Então, às vezes, a pessoa ela é muito tranquila, muito calma, e de repente ela surta, ou ela entra em depressão, ou ela tem crises, síndromes do pânico. Tudo isso é o inconsciente tentando pedir socorro, tentando trazer à tona todas essas emoções guardadas. Então, as pessoas que não fazem terapia, por exemplo, que não verbalizam as suas situações, elas vão armazenando e o cérebro, a mente inferior, né? Ela vai trazendo mecanismos de achar que já está tudo resolvido e que tudo isso já passou. O quanto não é verdade, né? Porque lá no nosso cérebro ainda está armazenada aquela dor, aquele período, e que isso precisa ser visto e trabalhado. Então, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta imprescindível para as pessoas que estão expandindo a consciência, porque além delas conhecerem a si próprias e poderem transformar essas emoções, lembrando que tudo é frequência. Então, se eu ainda tenho emoções que não são muito boas, guardadas lá dentro de mim, e isso não saiu ainda, isso significa que a minha frequência está comprometida. Ou seja, eu não estou melhorando a frequência, a da minha família, de todos aqueles que me cercam, e inclusive do planeta. Então, quando nós falamos de expansão da consciência, nós precisamos trazer esse autoconhecimento como uma ferramenta imprescindível para colaborar para o progresso e evolução do nosso planeta. Número 2, autorresponsabilidade. Então, o que nós vemos muito é uma fé irracional. O que significa uma fé irracional? Uma fé em algo, né? Em Deus, em arcanjos, em espíritos de luz, nos extraterrestres, nos intraterrenos, o nome que quiser dar, né? Então, nós transferimos tudo para os seres divinos e não fazemos nada do que eu falei lá no item 1, que é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele serve para transformar as ações. Então, quando eu reconheço uma atitude, percebo que essa minha atitude está num nível de controle emocional, principalmente na vida dos meus familiares, eu entendo que eu preciso mudar, que eu preciso soltar. Muitas pessoas já falaram assim para mim, muitas pessoas: Cíntia, mas se eu não fizer, degringola tudo, aí estraga de vez. O que é isso? Isso é controle. Controle, o que é? Não permitir que o outro seja o que ele quer ser. Então, o ser humano, ele é dotado de muitas máscaras, porque ele vai vivendo conforme a convivência, conforme a sua cultura, num certo e errado, que nós já perdemos a nossa noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, porque tudo isso virou uma crença.
Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, era normal matar pessoas que não fossem de tal religião, né? Então, isso era uma normalidade tida como certa e como algo bom. E nós sabemos hoje, anos depois, que isso não era algo bom. Exterminar pessoas nunca é algo bom, né? É algo desumano. Porque quando você quer exterminar alguém, o que você é? Um assassino. Você não é diferente daquele alguém que você acha que está fazendo mal. Então, essa autorresponsabilidade, ela nos traz mecanismos de que nós somos agentes da nossa própria existência, da nossa própria evolução. Então, se eu caio naquela de transferir tudo para Deus, Deus traz a prosperidade para minha vida. Se eu não for trabalhar, se eu não for trabalhar a minha mente de uma forma positiva, se eu não estiver numa frequência de prosperidade, Deus não tem o que fazer. Então, eu tenho que estar vibrando nessa frequência de prosperidade para que sim, Deus, universo, arcanjos e qualquer outro nome que se quiser dar a esses seres celestiais poderão atuar. Nós não podemos esquecer que física quântica tem trazido com muita propriedade a frequência energética. Então, todo mundo já viu lá os experimentos do cientista Masaru Emoto, da água, o quanto que o som interfere na qualidade da água, né? Tem experimentos que a gente faz até na escola, em sala de aula, falando qualidades para um punhadinho de arroz, falando xingamentos para outro punhadinho de arroz, e nós vemos que um estraga muito antes do que o outro. Isso é um experimento científico. Então, nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uma fé raciocinada, onde eu sou também responsável pelas modificações e mudanças da minha vida. Se eu não mudo meu comportamento, eu não posso esperar que uma força espiritual, energética, interfira se eu não estou nesta frequência. Número 3. O 3 fala sobre atitude. Então, o que isso significa? Eu ter autoconhecimento, eu ter autorresponsabilidade, eu preciso ter atitude. Para quê? Para que eu trabalhe as minhas emoções, melhorando a minha frequência, tenha as minhas responsabilidades, me desenvolvo moral e espiritual, perceba a minha ética diante da minha dinâmica familiar, da minha dinâmica social, da minha dinâmica quantum planeta. Quais são essas atitudes? São simples, éticas, me comprometendo com todos os seres do planeta, me comprometendo em separar um lixo, me comprometendo em não sujar a natureza, me comprometendo, quando eu pego uma planta, agradecer a Mãe Natureza por estar usufruindo dessa planta. Então, nós precisamos ter mais atitude. Muito foi nos ensinados há milênios a ter medo do divino, como um ser punitivo, como um ser vingativo, no olho por olho, dente por dente. Nós fomos treinados a revidar, nós fomos treinados a nos vingar, ou seja, nós fomos treinados, imagine a quantidade de informações
que nós trazemos no nosso DNA, porque todas as informações que estão neste corpo hoje trazem 50% de mãe, 50% de pai e o que vem com eles, ou seja, os pais deles, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós e assim por diante. Todo mundo trouxe o quê? As suas dores, mas também as suas lutas, as suas virtudes. Então, dentro do nosso corpo, nós temos no nosso DNA muitas informações e que nós, em tempo de expansão de consciência, precisamos acessar essas memórias, essas emoções, para fazer as limpezas cabíveis, nos tornando pessoas melhores, com uma frequência melhor para o nosso planeta, não só para o hoje, mas para aqueles que estão chegando depois de nós, né? Para o futuro deste planeta. Então, sim, nós temos que ter autoconhecimento, autorresponsabilidade e atitude. Não adianta eu esperar da espiritualidade aquilo que eu tenho que fazer. É claro que a fé raciocinada de uma forma harmônica, positiva, altruísta, empática, compassiva, ela vai fazer sim um mundo melhor, porque Deus estará agindo através de mim. E é isso que se espera de nós para a expansão da consciência. Então aqui nós temos 3 passos. São simples? Não. Exigem esforços nossos de cada dia. É fácil? Não. Tem dia que vai ser fácil, tem dia que a gente não tá tão legal assim, não tá com uma frequência tão alta assim. Notícias, informações, dores, sofrimentos chegam até nós e nós nos preocupamos e baixamos a nossa frequência. Então, como disse um grande mestre, orai e vigiai. O que significa isso? Ficar atento, vigiar seus pensamentos, pedir com sabedoria e agir com sabedoria. Ser uma ferramenta divina no planeta. Não adianta eu querer ir para a 5ª dimensão se eu não vivo a 3ª dimensão, se eu não vivo a 4ª dimensão. Como vou acessar a 5ª dimensão, que é a dimensão da verdade, se eu não consigo a 4ª dimensão, que é amar de forma incondicional? Então fica aqui uma dica para que a gente possa estar trabalhando em nós e quando estiver com a frequência baixa, você assiste, salve esse vídeo para se recordar desses 3 caminhos para retomar sua frequência alta, com amorosidade, se libertando dos medos, se libertando das culpas e sendo um agente transformador. Gratidão por estar aqui. Namastê.